Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui para mais uma aulinha de geografia, continuando aí os nossos conteúdos falando sobre relevo e vamos nessa. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galera, então vamos lá. É o seguinte, nas aulas anteriores a gente já estava aí vendo um pouquinho sobre geografia física, estudamos um pouquinho aí de geologia, falamos sobre as camadas internas da Terra, falamos sobre movimentos de placas tectônicas, falamos ali sobre formação e transformação do relevo e agora vamos às principais formas de relevo terrestre. Então vamos ampliar aqui para a gente poder visualizar melhor. Chegamos aí no nosso tema 4, as principais formas de relevo terrestre. Relevo e sociedade. Vamos ver como é que a sociedade ela se comporta aí em relação ao relevo. Lembrando que o relevo ele acaba influenciando aí nas áreas onde as pessoas acabam ocupando mais ou menos. De que forma? As áreas ali que apresentam maior altitude ou declividade, ou seja, as áreas que não são muito planas, né, que elas são mais que apresentam maiores irregularidades, elas dificultam a ocupação humana. Tá bom? É difícil você morar numa área montanhosa como essa aqui, ou por exemplo em áreas que tem ali grande declividade como essas outras aqui, ó. Tá bom? Então esses fatores aí vão dificultar a ocupação humana no território, tá? Vamos começar falando então sobre o relevo emerso. O que é o relevo emerso? O relevo que apresenta-se aí acima do nível do mar, tá bom? Começando aí por montanhas. Lembrando que aqui ó, temos montanhas num plural, então não estamos falando de uma montanha, estamos falando de uma cadeia de montanhas ou uma cordilheira, estamos falando de conjuntos montanhosos, tá bom? Só uma montanha não é uma forma de relevo, tá bom? Uma forma de relevo vai ser o que? Um conjunto de montanhas, uma cordilheira, uma cadeia montanhosa, tá certo? Então, onde a gente encontra conjuntos de montanhas, podemos dizer que temos ali então uma forma de relevo, tá certo? As formas de relevo vão ser ali conjuntos apresentando para a gente diferentes formas, de diferentes relevos, tá bom? Então, um conjunto formado por diferentes relevos dentro de um único contexto. Então, nesse caso aqui, um conjunto de montanhas juntas ali em uma determinada área vai formar o nosso a nossa cordilheira ou a nossa cadeia de montanhas, tá certo? Vamos aqui à próxima página e vamos à nossa segunda forma de relevo. Tá? Lembrando que a primeira forma de relevo que a gente viu ali foi conjunto de montanhas ou cadeia montanhosa. Como é que a gente vai caracterizar aí um conjunto de montanhas ou cadeia montanhosas? São várias montanhas que estão ali próximas umas das outras, tá bom? Então, várias montanhas próximas umas das outras formam um conjunto de montanhas ou uma cordilheira ou uma cadeia montanhosa. Temos ainda como segunda forma de relevo aqui os planaltos. Como é que vai funcionar aí com os planaltos? Eles vão ser lugares mais altos, tá? de altitude relativamente elevada e
esses planaltos aqui, eles vão sofrer grandes processos de erosão. Ou seja, a gente vai ter aqui um desgaste acontecendo de forma mais acentuada, tá bom? Então, planaltos, como é que vão ser caracterizados? Eles vão ser áreas de relevo geralmente altas, né, de elevada altitude e com grande processo de erosão. Então, teremos muita erosão, muito desgaste ocorrendo nos nossos planaltos, tá certo? E esses planaltos, eles podem se apresentar para a gente de diferentes formas, né? Quais são as características que você vai conseguir ver para identificar um planalto? Você vai poder ver chapadas. O que são chapadas? Vão ser elevações de topo achatado, como essa aqui, ó. Tá vendo? Que você tem aqui uma área mais baixa, aí vem aqui uma elevação e tá achatada aqui, ó, na ponta, na parte de cima. Então isso aí vai caracterizar uma chapada, tá? Então, quando você vir uma chapada, já ali é uma característica marcante de planalto. As chapadas geralmente são encontradas nos planaltos. Outra característica de planaltos, morros, né? Quando você visualizar morros ali, está indicando também que provavelmente você está em um planalto. Como é que você vai identificar um morro? Eles vão ser montes, né, ou áreas mais arredondadas, né, elevações de topo arredondado, melhor dizendo. Então, para deixar claro aqui como é que funciona essa questão aí, a gente vai ter planaltos, né? E esses planaltos vão apresentar para a gente, ó, chapadas, elevações de topo achatado, vão apresentar também para a gente morros, que são elevações de topo arredondado, tá bom? Vai apresentar também para a gente colinas, tá? O que são colinas? Vão ser parecidas com os morros, só que elas vão ser aqui, ó, menos elevadas, né? Vai ser mais suave a declividade, então elas vão ser mais tranquilas aqui, essa subida dela, né? Então vai ser como se fosse um morro, só que um pouco mais achatadinho. Além disso, teremos aqui também o que? Deixa eu apagar esse último aqui. Teremos aqui o que também? Serras dentro do nosso planalto. O que é serra? Serra vai ser aí um conjunto de pequenas montanhas ali já mais desgastadas, né? Uma área ali com maior declividade ali, com muita irregularidade, né? Áreas que vão ter ali um sobe e desce, tá? Isso aí vai caracterizar uma serra. Então, nos planaltos vão ser comuns a gente encontrar chapadas, elevações de topo achatado, morros, elevações de topo arredondado, colinas, pequenas elevações de topo arredondado mais suave e serra, que são elevações de topo pontiagudo, né? E aí em conjunto, tá certo? Então vamos apagar isso aqui. Isso. E vamos continuar aqui com os nossos conteúdos. Então, essas são as características de um planalto, tá? Grande altitude, né? Elevada altitude, grande processo de erosão. É possível encontrar chapadas, morros, colinas e serras. Temos aqui ainda depressões. O que é depressão? Não é quando você fica triste, não. Aqui a gente está falando do relevo. Então, o que é a depressão no relevo? A depressão ela vai ser uma área de relevo mais baixa que as vizinhas. Ou seja, você vai ter aqui, por exemplo,
a sua área de relevo, né? Vem aqui uma parte do relevo, aí aqui o relevo dá uma descida e aqui ele sobe de novo. Então essa área aqui, ó, vai ser caracterizada como uma depressão. Por que ela vai ser uma depressão? Reparem que aqui, ó, ela está mais baixa do que as áreas que estão ao redor dela. Isso aí caracteriza uma depressão. Então, depressão é uma área de relevo mais baixa que as áreas que estão ao seu redor, tá bom? E as depressões, elas podem ser caracterizadas de duas formas distintas. A gente pode ter depressões relativas e depressões absolutas. Como é que vai funcionar aí essa questão de depressão absoluta e de depressão relativa? Vamos lá, cada uma. Primeiro, depressões relativas. Para a gente entender essas depressões, a gente precisa falar sobre o nível do mar. Então a gente vai marcar aqui como se fosse o nível do mar. Deixa eu tentar fazer aqui. Que bonitinho. Faz de conta que isso aí é o nível do mar. E aí você tem a área de relevo começando a partir daqui, né? Você tem ali o nível do mar e aqui tem uma área de relevo. E vem aqui uma depressão e a gente continua para lá. Como é que a gente vai caracterizar esta depressão aí? Para marcar ela como sendo uma depressão relativa. O que é que vai caracterizar? Ela tem que ser uma área de relevo mais baixa que as áreas vizinhas, como esta aqui, né? Olha que ela está mais embaixo. E ela tem que estar acima do nível do mar. Reparem que aqui ela está acima do nível do mar. Deixa eu tentar marcar aqui esse nível do mar melhor. Olha lá, ela está aqui acima do nível do mar, então é uma área de depressão relativa, tá certo? Ou seja, depressão relativa é uma depressão que encontra-se ali acima do nível do mar. E o que seria uma depressão absoluta? Vamos repetir aqui no caso. Você tem aqui, vou fazer o nível do mar desse lado de cá. Você tem aqui o mar, né? Começa aqui o seu continentezinho, né? E a área de relevo vem se elevando. E aí aqui tem uma depressão. Então, reparem que você tem uma área de relevo aqui que é mais baixa que as áreas vizinhas, que caracterizam a depressão. Só que nesse caso, reparem também aqui, ó, que ela está abaixo do nível do mar. Ou seja, ela se encontra aqui abaixo do nível do mar. Não que está embaixo d'água, ela está em uma parte seca no continente. Só que essa parte aqui, ela fica ali mais baixa do que o nível do mar, tá certo? Isso aqui vai caracterizar uma depressão absoluta. Isso mesmo. Então a gente tem aqui uma depressão absoluta. Depressão absoluta, áreas de relevo, né, de nível abaixo do nível do mar. Depressão relativa é quando ela só é uma área mais baixa em relação às que estão ao seu redor, tá bom? Quando é mais baixa só do que as áreas que estão próximas a ela, é depressão relativa. Quando ela é mais baixa também do que o nível do mar, depressão absoluta. E vamos para a nossa outra forma de relevo. Temos aqui as planícies. As planícies, elas vão ser áreas pouco acidentadas, ou seja, elas vão ser áreas geralmente mais planas, tá bom? Onde a gente vai ter aí um processo maior de acumulação de sedimentos, ou seja, a gente vai ter a sedimentação como principal processo. Então, áreas de planície, elas vão ser áreas geralmente mais baixas, né, de baixa altitude, mais planas ou menos acidentadas e com grande processo de sedimentação, tá certo?
Então, geralmente é assim que a gente vai encontrar uma planície. E vamos continuar agora com o relevo submerso. Você achou que só tinha relevo na parte ali continental, não é isso? Não, o relevo ele se estende também ao fundo do mar, tá certo? E aí a gente vai ter essas características aqui, ó, no fundo do mar. Você vai ter a plataforma continental, talude continental, que é essa descida aqui da plataforma, tem o sopé, que é essa partezinha logo abaixo aqui, onde começa a se aplainar também. Temos a superfície abissal, que é essa região mais profunda, tá? Temos algumas colinas, algumas montanhas, né? E também temos cordilheiras meso-oceânicas, ou seja, temos conjuntos de montanhas, né? Cordilheiras meso-oceânicas no meio do oceano, tá? E ainda temos aqui, ó, margem continental e bacia oceânica, tá? Isso aqui é como se fosse ali os nossos planaltos e planícies, e aqui é como se fossem ali, ó, morros, montanhas, colinas, serras, etc e etc, tá bom? Margens continentais. As margens continentais vão ser essas regiões aqui, ó, que vão estar próximas às nossas costas, né? Próximo ali à área que vem emersa, né? Ao litoral, tá bom? Então, próximo ao litoral temos a margem continental. Margem continental, ou seja, está ali próximo do continente, tá certo? Temos também as bacias oceânicas. As bacias oceânicas já vão ser essas regiões aqui um pouco mais afastadas, tá bom? Normalmente são nessas bacias oceânicas aqui onde a gente encontra ali petróleo, né? Onde você vai estar com o petróleo localizado e ele vai ser extraído, normalmente nessas regiões. E temos aqui também cordilheiras meso-oceânicas, ou seja, temos conjunto de montanhas no meio do oceano, que é essa regiãozinha aqui, tá certo? Aqui eu acho que não tem muito o que explicar, é mais visual mesmo. Você visualiza e identifica. Margem continental, você vai encontrar a plataforma continental e o talude continental. Na bacia oceânica, você vai encontrar o sopé, a superfície abissal e algumas colinas. E na cordilheira meso-oceânica, você vai encontrar ali conjuntos de montanhas dentro do oceano, tá certo? Então vamos à próxima página para a gente poder continuar aqui. Formas de relevo em curvas de nível. Vamos aprender a identificar as formas de relevo não só nos mapas físicos. Vamos identificar a forma de relevo também com curvas de nível. Como é que vai funcionar essas curvas de nível? Elas vão ser áreas do relevo que vão ser marcadas com determinadas altitudes. Tá vendo aqui, ó, 222, 230, 223, 220. E aí o que é que vai acontecer? Essas áreas de mesma altitude, elas vão ser ligadas, né? E aí elas vão formar regiões com a mesma altitude, como por exemplo aqui, ó, circulou essa parte aqui que estava na mesma altitude, essa outra, e a gente acaba tendo no final um mapa mais ou menos dessa forma, tá? Então, para a gente poder fazer um mapa físico, que a gente vê ali bonitinho, ele começa com as curvas de nível aqui, e até ele chegar nesse ponto aqui, que vai ficar identificado pelas cores, né? As regiões mais escuras são regiões mais altas, e aí, quanto mais claro, menor a altitude. Então, aqui vai diminuindo a altitude, tá certo? Conforme vocês podem ver aqui nessa legenda. Olha só, né? Regiões mais altas até o verde escuro aqui, que é o mais baixo de todos. Então, provavelmente essa região aqui é uma regiãozinha de um morro, de uma montanha, tá bom? Como a gente pode identificar aqui o centro mais alto e ele vai descendo, tá certo?
e vamos para o perfil topográfico. Outra forma da gente visualizar o relevo aí nas nossas projeções, né, da gente poder mostrar como é que funciona o relevo é através do perfil topográfico. O que vai ser esse perfil topográfico? Vai ser como se você pegasse o relevo e cortasse ele ali ao meio, tá certo? E você ficasse olhando de um determinado ângulo, tá? Então você vai ter mais ou menos um formato assim, ó. Ao invés de você estar olhando de cima, que é essa visão aqui, você vai olhar de cima. Ao invés de você olhar de cima, você vai cortar isso aqui no meio e aí você vai olhar ele de lado e vai ter uma visão mais ou menos assim. Então, olha só, você tem aqui ó, uma área mais baixa, né? E tem aqui uma elevação e aqui tem umas áreas mais altas, né? Uns conjuntos montanhosos e aqui você consegue perceber exatamente ali a diferença de altitude, né? Assim fica muito mais explícito, tá bom? E é isso, galera. Eu acho que chegamos aqui ao nosso final. Fica aqui uma atividade para você que é meu aluno, aí que está acompanhando as nossas aulas. Se você não é meu aluno, você vai conseguir acompanhar essa correção no nosso próximo vídeo, tá bom? Galera, valeu, por hoje é só. Fui! Vamos geografar o mundo!